Tava tudo simplesmente de boa quando saiu a notícia. Na seleção brasileira, a CBF se acertou com o Fluminense e Fernando Diniz será o técnico interino. O treinador é nome acertado para ser anunciado pela CBF ainda nessa semana. Ele segue no comando da equipe tricolor. Fernando Diniz será o novo treinador da seleção brasileira. O GE apurou com forças ligadas à CBF que o comandante do Fluminense acertou para ser interino enquanto a entidade espera que Carlo Ancelotti assuma o comando do ciclo até a Copa do Mundo de 2026. O contrato será de 6 meses ou 1 ano, dependendo da data em que o italiano poderá deixar o Real Madrid. O combinado nas negociações é que Fernando Diniz consiga o trabalho com o Fluminense e se apresente nas datas FIFA para comandar a seleção. A CBF procurou o clube para tratar a liberação e a resposta foi que isso só ocorreria mediante pagamento de multa. Posteriormente, as partes chegaram a um consenso e, com o acordo, o tricolor não será prejudicado em momento-chave da temporada, como o mata-mata da Libertadores. Não há definição ainda se Fernando Diniz permanecerá na comissão técnica da seleção após a chegada do italiano. O primeiro compromisso do novo treinador será a abertura das eliminatórias em setembro. Na data FIFA de 4 a 12 de setembro, o Brasil recebe a Bolívia em local a definir e visita o Peru em Lima. O interino terá ainda mais 4 partidas em 2023, todas pelas eliminatórias: Venezuela em casa e Uruguai fora em outubro, Argentina em casa e Colômbia fora em novembro. Se Ancelotti não deixar o Real em janeiro, Diniz será o comandante da seleção ainda na data FIFA de março de 2024, quando serão disputados 2 amistosos, um deles já marcado contra a Espanha em Madrid. Fica a dúvida a respeito de quem será o responsável por convocar e dirigir o Brasil nos compromissos de junho de 24. O contrato de Carlo Ancelotti com o Real termina no dia 30 daquele mês, por mais que a temporada europeia se encerre com a final da Champions dia 1º. O calendário de seleções prevê uma data FIFA de 3 a 11 de junho e em seguida a realização da Copa América dos Estados Unidos, com abertura marcada para o dia 20. Outro ponto de interrogação no calendário de 2024 diz respeito ao pré-olímpico de janeiro, que tem boa chance de ser realizado na Venezuela e dará 2 vagas para os Jogos de Paris 2024. Ramon Menezes, que é o treinador interino nos 3 primeiros jogos da seleção nesse ano, com derrotas para Marrocos e Senegal e vitória sobre Guiné, segue no cargo na seleção sub-20. Não há, no entanto, calendário pré-definido para a categoria no segundo semestre desse ano. Com o interino oficializado, a CBF agora corre para colocar em prática e no papel toda a confiança pelo acerto com Carlo Ancelotti. Apesar do otimismo, questões centrais ainda precisam ser discutidas, desde, claro, bases salariais até a comissão técnica, passando por logística e local onde o italiano vai morar. Mas afinal, o que a CBF pretende com Fernando Diniz? Segundo a Globo, o técnico do Fluminense vai assumir o comando da seleção enquanto Carlo Ancelotti não vem. Segundo a Globo, o técnico do Fluminense irá acumular o comando da equipe enquanto Carlo Ancelotti não vem. O acordo, que ainda não foi sacramentado, prevê que Diniz comande a seleção apenas em datas FIFA e permaneça à frente do clube carioca. A expectativa é que Diniz fique no cargo até junho de 2024, quando termina o contrato de Ancelotti com a equipe espanhola. Se o italiano deixar o Real Madrid antes, o treinador brasileiro deverá encerrar o trabalho em janeiro. O primeiro compromisso de Diniz à frente da seleção brasileira será em setembro, na abertura das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil receberá Bolívia e Peru. A chegada de Diniz à seleção brasileira deixa em aberto uma série de questões. Claramente a CBF está muito incomodada com as derrotas da seleção de Ramon Menezes, mas quem não está? Mas o nome para fazer o time voltar a ganhar é Diniz? Ou os cartolas estão mais preocupados apenas em dar uma satisfação midiática à torcida? Será ele capaz de fazer um bom trabalho sem tempo para treinar? Como será a transição para Ancelotti? E o que vai acontecer com Diniz quando o italiano chegar? Por fim, o italiano vai mesmo chegar? De certeza, apenas a falta de prestígio da seleção, que segue sem treinador definido e sem perspectivas claras de saída do Tite. Vale lembrar, claro, que a reação dos jogadores da seleção brasileira à chegada de Fernando Diniz foi muito positiva. Inclusive o Neymar, outras vezes, já havia postado em seu Twitter que o treinador tinha excelentes ideias e que merecia mais tempo e, acima de tudo, confiança no futebol brasileiro. Para os jogadores da seleção, Diniz tem excelentes ideias e agora tem a oportunidade de colocar tudo em prática. Mas os torcedores do Fluminense reagiram de maneira diferente. O anúncio de que Diniz está perto de ser anunciado como interino está movimentando as redes sociais. Muitos torcedores, não só do Flu, não perderam tempo e começaram a fazer até mesmo projeções de como será o trabalho dele no Brasil. Um torcedor falou que era vergonhoso o Fluminense aceitar a situação, que nos compromissos que o Fluminense tiver quando o Diniz estiver na seleção, eles ficarão sem treinador. Para eles foi um absurdo e isso não existe, que os caras se humilharam pelo Diniz. Um usuário comentou que vai ser muito engraçado ver o Diniz perdendo pro Goiás em um domingo e convocando a seleção brasileira na segunda. E alguns compararam Diniz com simplesmente Julius e Todo Mundo Odeia o Chris, afinal ambos têm 2 empregos. E falou que a seleção brasileira vai meter 5 a 0 na Argentina e tomar 3 a 0 de Equador. Já outros falaram que foi um plano da seleção para fazer o Brasil jogar igual o Barcelona de Guardiola no início e quando o futebol começar a definhar, eles colocarem o Ancelotti para tudo ficar bem. Já outros ficaram com um certo medo. E se o Diniz fizer um excelente trabalho na seleção e não quiserem mais trazer o Ancelotti, vocês já pensaram nessa possibilidade? Mas é um grande fato que tá mais que acertado. Fernando Diniz, atual treinador do Fluminense e com passagens por outras equipes notórias do país,
como São Paulo, Vasco e Santos, também cogitado para assumir o novo trono canário. Fernando Diniz tem um estilo mais ousado de atribuir funções aos seus jogadores e foge um pouco da proposta mais seguida de forma conservadora pelos treinadores brasileiros. Diniz tem admiradores dentro da CBF, incluindo jogadores que podem colocar o treinador no comando da amarelinha. Ele tem o apoio de muitos jogadores da seleção brasileira, como Antony e até mesmo Neymar, que já o elogiou publicamente em seu Twitter e gosta do estilo agradável de jogo do treinador do Flu. O ex-jogador, empresário e streamer Ronaldo Fenômeno defendeu que Fernando Diniz esteja entre os nomes cogitados para assumir o cargo. O ex-jogador afirmou que o atual técnico do Fluminense seria um atrativo porque ele faz seus times darem espetáculo. A declaração do pentacampeão foi dada em transmissão ao vivo no seu canal Ronaldo TV, quando comentava sobre uma lista de 10 técnicos que poderiam treinar o Scratch Canarinho. Os profissionais apontados eram Abel Ferreira, Cuca, Dorival Júnior, Fernando Diniz, Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, Mano Menezes, Pepe Guardiola, Renato Gaúcho e Rogério Ceni. Relembre, claro aqui, tudo que rolou no acerto entre Ancelotti e seleção brasileira há tempos atrás. A notícia surpreendeu, mas acima de tudo vai me surpreender mesmo o teu like e a tua inscrição. Nada mais justo que após a vitória pra cima de Guiné, um vídeo seja especialmente feito para a seleção brasileira. É um grande fato que a seleção, muito por conta de decepções e a eliminação recente da Copa do Mundo, ainda deixa muita gente de cabelo em pé, e principalmente muitos torcedores que não confiam mais em depositar confiança numa seleção que decepcionou tanto. Após ficarmos tão perto de uma semifinal histórica contra a Argentina e caímos de uma maneira inacreditável para a Croácia, é óbvio que o sentimento dos torcedores brasileiros sempre fica à flor da pele, mas claro, no pior sentido. O desânimo afetou muitas cabeças de várias pessoas que acreditavam que 2022 seria o ano perfeito para o Hexa acontecer. O Hexa, por sinal, que está sendo esperado há 20 anos e em 2026 tem uma nova oportunidade de, quem sabe, após 24 anos, dar finalmente as suas caras. Mas provavelmente é uma luz no fim do túnel que aguarda novos horizontes e no novo comando que pode fazer a seleção carregar a sexta estrela no seu peito. Mas antes de tudo, é claro, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos entender passo a passo. Acabou a novela, um novo treinador assumirá a CBF e você conhece muito bem. A novela que parecia não ter fim, envolvendo o treinador Carlo Ancelotti, que por sinal já havia dado tantas declarações de que ficaria no Real Madrid nessa temporada e que por sinal vai ficar estendendo seu contrato, deixou muita gente de cabelo em pé. Já era dada como certa a informação de que Carlo Ancelotti já não treinaria mais o Scratch Canarinho. Com o objetivo de continuar sua trajetória no Real Madrid, acreditava-se que Ancelotti permaneceria e perpetuaria o seu comando técnico no Real. Já dentro da torcida madridista, é uma grande realidade que Ancelotti tem toda a segurança lá, e com certeza treinar a maior equipe do mundo tá longe de ser um grande fato. Só que quando a gente menos esperava, ao assistir Brasil vs Guiné, simplesmente recebemos um comunicado: a seleção brasileira terá um novo treinador. Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente pela CBF, o nome escolhido foi de Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid. O italiano deve ser anunciado oficialmente no dia 30 de junho, em uma entrevista coletiva convocada pelo presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, onde vai falar do plano de transição. A informação do acerto foi dada pelo narrador Luiz Alberto durante a transmissão do jogo entre Brasil e Guiné, em amistoso realizado no último sábado 17 e vencido por 3-1 pelo Scratch Canarinho, sendo a primeira vitória no ano e a primeira em mais de 6 meses, desde a goleada por 4-1 sobre a Coreia do Sul. E quem teve participação decisiva na escolha foi ninguém menos que Vinícius Júnior. Comandado por Ancelotti na equipe espanhola, o jogador revelado pelo Flamengo foi alvo de racismo por parte de várias torcidas adversárias do Real na última temporada e foi ferozmente defendido pelo comandante, que fez questão de manifestar apoio sempre. Neste sábado, o Brasil venceu Guiné por 4-1 em confronto amistoso. Durante a transmissão da partida, o jornalista Luiz Alberto havia confirmado tudo. Após a partida, Ramon Menezes, treinador interino do Brasil, comentou sobre o possível acerto de Ancelotti. Eu não fiquei sabendo de nada. Ontem eu já disse que se trata de um grandíssimo treinador. O que eu vou falar do Ancelotti? A carreira dele é maravilhosa. Meu foco são esses 2 jogos. Ajudar a seleção brasileira para mim é um prazer e um privilégio. Carlo Michelangelo Ancelotti é um treinador e ex-futebolista italiano que atuava como meio-campista. Atualmente comanda o Real e em 2019 foi nomeado um dos 10 maiores treinadores da história do futebol em lista divulgada pela France Football. Em 2022 tornou-se o treinador com mais conquistas em torneios interclubes da UEFA, com 8 conquistas, e também o treinador com maior número de conquistas da Liga dos Campeões da UEFA, 4 vezes. Somando-se essas 4 conquistas da Champions como treinador aos 2 títulos conquistados enquanto era jogador, Ancelotti igualou-se ao espanhol Francisco Gent, que conquistou a competição por 6 vezes como jogador, como o maior vencedor da Liga dos Campeões da UEFA. Como jogador, atuou como segundo volante e iniciou profissionalmente nos anos 70, terminando a carreira nos anos 90 e conseguindo várias honrarias. Desde então, na carreira como treinador, iniciou no Reggiana, no ano de 1995. Após isso, passou por várias equipes como Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, Everton e até o seu retorno
ao Real Madrid. Mas por que Carlo Ancelotti é uma excelente opção para treinar na seleção brasileira? Um ponto a favor é o perfil tranquilo e discreto do italiano. São qualidades que refletem no time e no desempenho em campo. Além dos méritos reconhecidos como técnico, Carlo Ancelotti tem uma particularidade interessante que o credenciam para estar à frente da seleção canarinha. Muitos brasileiros estiveram sob seu comando. Na trajetória do italiano de 63 anos, passaram grandes craques do futebol nacional. Essa proximidade poderia facilitar o relacionamento? A experiência com o estilo de bola brazuca teria conquistado o treinador? São questões que pesam na escolha, ou pelo menos deveriam pesar. Entre as habilidades de Ancelotti como treinador está a capacidade de comandar um time modesto, sem grandes estrelas, e transformá-lo em uma equipe combativa e reconhecida. O italiano consegue lidar bem com egos exacerbados e manter os craques com os pés no chão. Diferentemente de técnicos como Guardiola e José Mourinho, ambos já tiveram problema de relacionamento com os jogadores de alto nível, o Ancelotti é mais tranquilo. Ele tem o método de controlar bem a equipe, inclusive nos bastidores. Outro ponto a favor é o perfil tranquilo e discreto de Ancelotti. São qualidades que refletem no time e no desempenho em campo. Atualmente treinando o Real Madrid, o técnico tem um excelente relacionamento com inclusive brasileiros. Elogia sempre que pode e faz grande trabalho. São tantas estrelas brasileiras que já estiveram sob o comando de Ancelotti que a gente até se perde. Zé Maria, Adailton, Amaral, Atisson, Roque Júnior, Serginho, Cafu, Dida, Clayton, Leonardo, Rivaldo, Kaká, Digão, Amoroso, Ricardo Oliveira, Ronaldo, Emerson, Alexandre Pato, Felipe Mattioni, Ronaldinho Gaúcho, Alex, Belete, Davi Luiz, Amires, Thiago Silva, Maxwell, Nenê, Lucas Moura, Fabinho, Marcelo, Casimiro, William José, Pepe, que é naturalizado português, Lucas Silva, Rafinha, Thiago Alcântara, Douglas Costa, Éder Militão, Vinícius Júnior, Rodrigo. É muita coisa. Nunca havia se falado tanto sobre ter um técnico estrangeiro no comando da seleção. Após o fracasso do Brasil na Copa de 2014, no famoso 7-1, os treinadores locais começaram a ter sua qualidade sendo questionada. Aliado a isso, teve o sucesso dos portugueses Jorge Jesus e Abel Ferreira, respectivamente em Flamengo e Palmeiras. Anteriormente, 3 treinadores gringos já treinaram o time nacional de futebol do país. Ramon Plateiro, uruguaio em 1925, Choreca, português por 2 jogos em 1944 e Filippo Núñez, argentino em 1965, durante apenas um jogo, quando o Palmeiras representou a seleção na inauguração do Mineirão contra o Uruguai. Informações recentes apontam que as conversas avançaram e o treinador e seleção estão próximos de um acordo. A apresentação será logo mais. De fato, para comandar a seleção brasileira é necessário um treinador de ponta, com amplo conhecimento em futebol e sucesso. Por certo, Carlo Ancelotti é o técnico com o currículo mais pesado para assumir a seleção brasileira. O maior diferencial é que trabalhou em todas as grandes ligas do mundo e ganhou campeonatos nacionais nelas todas. Portanto, passou por todas as grandes ligas como um grande vencedor. Então sim, é o técnico mais preparado para assumir o Brasil.